Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu venho gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje é a lição da Escola Sabatina, a lição 1, a parte de segunda-feira. Não deu para mim gravar a parte de segunda-feira ontem. Então vou gravar hoje a parte de segunda-feira e depois eu vou gravar a parte de terça-feira, para vocês também. Mas primeiro a parte de segunda-feira, que tem como tema o contexto histórico, que é a parte de segunda-feira. Antes de eu falar desse tema, da parte de segunda-feira, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus, deixar o seu like, e ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas. Eu preciso da ajuda de vocês. Então agora aqui vamos para a lição 1, a parte de segunda-feira, que tem como tema o contexto histórico. Quando a família de Jacó chegou ao Egito, depois de passar fome em Canaã, em Gênesis 46, o faraó foi amigável com os hebreus, por causa de José e de tudo que ele havia feito pelos egípcios. E faraó disse mais a José: Eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então faraó tirou o seu anel de sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestisse com roupas de linho fino. Ele pôs no pescoço um colar de ouro e o fez subir na sua segunda carruagem. E clamavam diante dele: Inclinem-se todos. Que está lá em Gênesis, capítulo 41, dos versos 41 a 43. Então José virou governador por interpretar o sonho do faraó. E faraó constituiu José como governador de toda a terra do Egito, porque o faraó viu em José um homem de Deus. Por isso que faraó fez José como governador. E todo mundo se clamavam e se inclinavam diante de José. Por quê? Por respeito a José, porque ele era uma autoridade no Egito. E a pergunta número 3. Qual foi a causa do sucesso surpreendente de José no Egito depois de um começo tão difícil? Que está lá em Gênesis 37, dos versos 26 a 28 e o capítulo 39, verso 2 e 21. Então, José antes de ir para o Egito, ele teve um começo difícil. José era odiado pelos seus irmãos. Os seus irmãos sentiam ciúmes de José, inveja de José. Por quê? José era um filho da velhice de Jacó. E Jacó amava mais a José do que seus outros filhos. E por isso que os irmãos de José tinham raiva deles. Vamos ler aqui em Gênesis 37, dos versos 28, dos versos 26 a 28. Olha o que diz aqui. Aí Judá disse aos irmãos: O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é o nosso irmão, é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Verso 28. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. Então os irmãos de José, em vez de matar ele, eles venderam José para o Egito. Tudo isso era um plano de Deus. Mesmo José passando por essa situação difícil na vida dele, Deus estava com ele. Deus estava preparando José
para ser um governador. Deus estava preparando José para ele ajudar o faraó. Mas primeiro, José foi parar na casa de Potifar, que está lá no capítulo 39, verso 2. Olha só, quando José foi parar na casa de Potifar, olha o que aconteceu na casa de Potifar. Verso 2. O Senhor Deus estava com José, ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. Por que José ia muito bem em tudo? Por quê? Porque Deus era com José. José era um homem temente a Deus. Era um homem que obedecia a Deus e fazia a vontade de Deus. Tudo que José fazia era abençoado por Deus. Tudo dava certo para José. Tudo que José ia lá fazer, se José ia plantar uma planta na casa de Potifar, dava certo. José fazia o serviço da administração, dava certo. Por quê? Deus estava com José. E no verso 21, que diz aqui, diz assim: mas o Senhor estava com ele e o abençoou de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Aqui José estava na prisão. E Deus abençoou José também dentro da prisão. Tudo que José fazia dentro da prisão dava certo. E o carcereiro pegou confiança em José, que ele deu a prisão na mão de José. Olha, José, tome conta dessa prisão, porque tudo que você faz aqui dá certo. Essa prisão era bagunçada. Você arrumou essa prisão, você tirou essa bagunça, você arrumou. Então você vai tomar conta da prisão. O carcereiro pegou confiança em José, porque Deus era com José. Não basta o começo difícil que você está passando. Se coloque na mão de Deus, que Deus vai te ajudar. Mas você precisa crer e acreditar que tudo vai dar certo quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. O contexto histórico mais provável para a história do Êxodo é o seguinte: o novo faraó, que não havia conhecido José, em Êxodo 1:8, é Amés, primeiro, que reinou de 1570 a 1546 a.C. Em seguida, veio Amenhotepe I, que reinou de 1546 a 1526 a.C. O governante que temia os israelitas e os oprimiu, mais tarde, foi Tutemés I, que governou de 1525 a 1512 a.C. Emitiu o decreto mandando matar todos os meninos hebreus recém-nascidos. Sua filha Hatshepsut, que reinou de 1503 a 1482 a.C., foi a princesa que adotou Moisés. O faraó Tutemés III, que reinou de 1504 a 1450 a.C., que durante algum tempo governou junto com Hatshepsut, foi o faraó do Êxodo. Segundo os estudos mais confiáveis, o Êxodo ocorreu em março de 1450. Vários textos nos ajudam a estabelecer a data do Êxodo, que está lá em Gênesis, capítulo 15, verso do 13 ao 16, e Êxodo, capítulo 12, verso 40 e 41, e Juízes, capítulo 11, verso 26, 1 Reis, capítulo 6, verso 1, e Atos, capítulo 7, verso 6, e Gálatas, capítulo 3, verso 16 e 17. Leiam esses textos que vai falar como ocorreu o Êxodo. O primeiro capítulo de Êxodo abrange um longo período desde
desde que Jacó entrou no Egito com sua família, até o decreto de morte emitido pelo faraó. Embora as datas exatas desses acontecimentos sejam debatidas pelos estudiosos, o mais importante é que, mesmo que o povo de Deus estivesse escravizado em terra estrangeira, ele jamais o abandonou. Detalhes históricos sobre o período em que os hebreus estiveram no Egito ainda são desconhecidos. Em 1 Coríntios 13, verso 12. No entanto, a revelação do caráter de Deus resplandece nas páginas do livro de Êxodo, como ocorre em toda a Bíblia. Mesmo que alguma situação pareça desesperadora, Deus está sempre presente e podemos confiar nele. Você pode estar passando por uma situação desesperadora, mas fique tranquilo. Deus está presente. Deus está com você. Ele vai te tirar dessa situação, mas você precisa confiar e ter fé. José, como nós lemos aqui, ele estava passando por uma situação difícil na vida dele, mas ele teve fé e acreditou, e Deus colocou José como um governador do Egito. José governou o Egito inteirinho. Somente Faraó era em cima dele. José preso a governador. Olha como a história de José virou. De preso a governador. Porque José era um homem temente a Deus, era um homem fiel a Deus, é um homem que se entregou a Deus e Deus colocou ele como um governador. Não basta a situação que você está passando. Você tem que acreditar e ter fé em Deus. Então, meus queridos, essa foi a parte de segunda-feira. Que Deus abençoe vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês.